E aí, meu nobre, bora entender o que são gases ideais, chamados também de gases perfeitos? Esse conteúdo é extremamente importante para a prova que você vai fazer e eu tenho certeza que eu vou te ajudar pra caramba nessa aula. Então não sai daí não! Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, o seu professor de física. E na aula de hoje, como prometido, eu vou mostrar para você o que é um gás ideal, também chamado de gás perfeito, tá? Dá uma olhada nesses gases ideais aqui, galera. Algumas considerações que a gente faz para um gás ideal ou para um gás perfeito, que vai diferir ele de um gás normal, um gás convencional, e a gente já sabe qual é a diferença entre um gás e um vapor, né? Se você não sabe a diferença entre um gás e um vapor, para a gente falar bem de gases e você conseguir entender tudo, eu vou botar para você a aula aqui sobre diagrama de fases, onde eu falo melhor sobre gases, tá? Então olha só, de todos os tipos de gases que existem, eu posso idealizar os gases, galera, ou seja, eu posso pegar esse gás e tornar ele perfeito, lógico, desde que algumas considerações sejam feitas. A primeira dessas considerações é que esse gás ele tem que estar a uma pressão muito baixa e a uma temperatura muito alta, galera. Para que isso? Para eu ter certeza de que ele vai estar realmente no estado de gás. A gente viu lá no diagrama de fases que o gás, ele é gás propriamente dito, quando ele tem uma temperatura maior do que a temperatura crítica. Então, para garantir que ele seja realmente um gás, a temperatura tem que ser bem alta, né? E quando ele tem uma pressão bem baixa, isso vai garantir também que a densidade dele seja baixa. Isso é uma característica dos gases ideais, isso é uma característica dos gases perfeitos. Baixa pressão, alta temperatura, isso vai garantir que ele tenha uma baixa densidade, tá? Ele é, entre aspas, bem leve. Algumas coisas que ocorrem nos gases ideais, que não ocorrem nos gases normais, ou pelo menos que a gente vai ter certeza de que vão ocorrer nos gases ideais, nos nossos gases perfeitos, é de que todas as colisões entre as moléculas ou os átomos do gás ideal vão ser colisões perfeitamente elásticas. Como a gente está falando de um gás, nós temos várias moléculas ou vários átomos se movimentando e colidindo um com o outro o tempo todo. Dos gases convencionais, a cada colisão que ocorre, há uma perda de energia, em geral em forma de calor. Para os gases perfeitos, a gente vai considerar de que isso não é verdade. Todas as colisões vão ser perfeitamente elásticas e aí não vai ter nenhum tipo de perda de energia por calor. Outra consideração interessante para os gases ideais é que toda a interação entre eles vai ocorrer somente na colisão. Ou seja, a gente vai desprezar as interações elétricas entre as moléculas dos gases. Eles vão estar, na verdade, bem afastados. Quando uma molécula está bem afastada da outra, a interação elétrica entre essas duas meninas vai ser desprezível. E é isso que a gente está considerando aqui para esse camarada. Bacana? Olha só, galera. Só que falando de um gás ideal, a gente entende essas considerações iniciais, sabe que tem que ter uma baixa pressão, alta temperatura, baixa densidade, todas as colisões são perfeitamente elásticas e todas as interações entre eles, né, entre os átomos ou entre as moléculas, vão ocorrer somente na colisão. A gente vai desprezar aqui as interações elétricas entre as moléculas de um gás ideal. Beleza. Só que algumas coisas do gás são importantes para que eu conheça aquele gás ideal. Olha só, quando eu quero te conhecer, eu preciso saber qual é o seu nome, qual é a sua altura, e para te descrever, qual é a cor da sua pele, quais são suas características físicas. Um gás também tem as mesmas características. Só que, lógico, eu não vou perguntar onde um gás mora, ou qual é a idade do gás, ou qual é o nome dele. Outras coisas acompanham o gás e vão me permitir conhecer aquele gás melhor. E olha só, essas características que me permitem conhecer um gás são chamadas de variáveis de estado daquele gás. Conhecendo as variáveis de estado, eu vou saber exatamente como está aquele gás, como ele se comporta e quem é ele, tá? A primeira variável de estado, galera, é a pressão. A pressão de um gás é bem importante para eu saber como é que ele está, em que estado ele está. A gente sabe que a pressão de um gás ideal tem que ser uma pressão bem baixa, não é? Primeira consideração aqui. Só que essa pressão ela pode vir em algumas unidades diferentes. Existem dois tipos de unidades principais. Unidades que, no Sistema Internacional de Medidas, a gente vai dizer que essas unidades estão no SI, tá? Unidades padronizadas. E as unidades que são muito utilizadas. Essas são chamadas de unidades usuais, né? São muito usadas na indústria ou no próprio dia a dia. Quando a gente fala da pressão de um gás,
No Sistema Internacional de Medida, essa pressão é dada em Newton por metro quadrado, ou Pascal. Então, Newton por metro quadrado é a mesma coisa que a unidade que a gente vai chamar de Pascal. Lógico que essa unidade Pascal é em dedicação a um físico que estudou esses fenômenos relacionados a gases ideais e também estudou um pouco sobre essa questão da pressão de um gás. Tá bacana? A gente não vai entrar muito nesse mérito, não. Unidades usuais, né, a gente pode encontrar no dia a dia, são ATM, que é a pressão atmosférica. Quando a gente está no nível do mar, no mesmo nível que o mar, a pressão que atua sobre nós, a pressão causada pela coluna do ar, ou a pressão causada pela própria atmosfera, é de 1 atm, ou seja, de uma pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica aqui, galera, só para a gente lembrar, ela equivale a 10 elevado a 5 Pascal. Isso, lógico, é uma aproximação, tá? Alguns problemas vão considerar 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal, mas não precisa você pegar isso não, porque o problema vai dar isso para você. E essa outra unidade usual aqui, ó, é mmHg, milímetros de mercúrio. Uma pressão atmosférica, ou seja, 1 atm, ele equivale a 760 milímetros de mercúrio. A gente também não vai entrar nesse mérito, eu só quero apresentar para você essas unidades aqui, tá? Unidades essas que você já deve ter estudado melhor lá em hidrostática. Agora vamos falar sobre o volume de um gás. Conhecer o volume de um gás também é importante para conhecer as características dele. Só que o volume do gás também tem unidades no Sistema Internacional de Medidas e unidades usuais. No Sistema Internacional de Medida, a unidade de volume de um gás vai ser dada em metros cúbicos. Esse camaradinho aqui. Só que é comum que a gente encontre as unidades de volume também em centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml. Isso é muito usado na química. Ou a gente pode encontrar essa unidade de volume por litro também. Só que essas unidades, centímetros cúbicos, ou ml e litro, apesar de serem muito utilizadas, para as equações que eu vou apresentar para vocês nessa aula, a gente vai ter que obrigatoriamente usar todas as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Tá bacana? Metros cúbicos e aqui Pascal. Beleza? Olha só, terceira variável de estado. Uma terceira variável de estado que vai me fazer conhecer um gás é a temperatura. Então saber qual é a temperatura dele é importante. A gente sabe que a partir da consideração inicial de um gás ideal, a temperatura vai ter que ser bem alta, porque tem que ser uma temperatura maior do que a temperatura crítica para eu garantir de que aquele gás é realmente um gás, né? E não um vapor, tá? Só que essa temperatura no Sistema Internacional de Medidas, ela é dada em Kelvin. Apesar da gente usar bastante, principalmente aqui no Brasil, a unidade no sistema usual em graus Celsius, essa unidade de temperatura não é aquela que a gente vai usar nas fórmulas que eu vou apresentar para vocês, em todas as fórmulas aí de termodinâmica. Então você vai ter que obrigatoriamente usar a temperatura em Kelvin. É interessante ressaltar que Kelvin não é graduado, né? Não tem graus Kelvin, porque Kelvin é uma escala absoluta. Apesar de eu ter falado para vocês que é bacana que a gente use todas as unidades no SI, no Sistema Internacional de Medidas, a verdade é que, obrigatoriamente, só a temperatura vai ter que estar no SI. Existem algumas variações onde a gente vai poder usar nas fórmulas unidades de pressão em Pascal ou em atm. Ou nessas mesmas fórmulas, a gente pode usar unidades de volume em metros cúbicos ou em centímetros cúbicos, litros. Tá? Eu vou mostrar essas variantes para vocês. Mas temperatura, obrigatoriamente, vai ter que ser dada em Kelvin. Maneiro, né? Agora a gente já conheceu todas as variáveis de estado. A gente sabe como conhecer um gás, como olhar para um gás e saber qual é a cara dele. Só que essas variáveis de estado, elas podem se relacionar de alguma forma, tá? Um engenheiro francês chamado de Benoît Clapeyron, pronúncia meio mais ou menos, né? Ele, estudando os gases ideais, os gases em gerais, né? Mas estudando os gases, ele percebeu que era possível relacionar todas essas variáveis de estado. Relacionando essas variáveis de estado a partir de uma equação que levou o nome dele, chamada de equação de Clapeyron. Tá? Essa equação de Clapeyron, ela parte primeiro do pressuposto de que uma massa ou uma quantidade fixa de um gás, uma quantidade constante de um gás, vai poder ser relacionado com a pressão, com a temperatura e com o volume daquele gás. Tá? Se a gente relacionar todas essas coisas, a gente vai obter uma constante. Só que vamos entender o que é essa quantidade de gás. Quando eu falo de quantidade de gás,
eu estou falando para você de uma quantidade fixa de moléculas daquele gás. Então pensa, tem um gás e ele está confinado em algum tipo de recipiente. Pegou uma garrafa PET e jogou um monte de gás lá dentro. Você fechou a garrafa PET. Não vai ter gás saindo e não vai ter gás entrando. Então dentro daquela garrafa PET você tem uma quantidade fixa de gás. Ou seja, você tem uma quantidade fixa de moléculas daquele gás. Essa quantidade de moléculas, galera, a gente vai chamar de número de mol. Mol é uma unidade de medida ou é um múltiplo de qualquer coisa, tá? Aqui a gente está falando de moléculas. Então quando eu falar de mol, é um mol de moléculas. Se você lembra um pouquinho lá de química, existe uma constante chamada de constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro, ela vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que é exatamente o valor de um mol. Ou seja, um mol de alguma coisa é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui, a gente vai estar relacionando esse mol à molécula. Então, um mol de molécula vai ser igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Esse mol, para a gente descobrir, na verdade, o número de mols de um gás, a gente vai precisar usar a formuleta que diz para mim que o número de mols de um gás é igual à massa dele dividido pela massa molar. A massa molar é dada pela tabela periódica. Então, os exercícios que você for fazer e nas provas que você for encontrar, você vai achar também a massa molar da substância. Por exemplo, a massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol. Ou seja, a cada 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio, que é um mol, eu vou ter a massa de 32 gramas. Então isso é dado para você. Tendo a massa do gás e a massa molar dele, essa razão, massa por massa molar, vai dar para mim o número de mols, ou o número de moléculas daquele gás. Olha, você corta grama aqui em cima com grama aqui embaixo, sobra quem? O mol, tá? Então, você vai obter o número de mols de um gás, quantas moléculas aquele gás tem. E aí você vai conseguir saber qual é a quantidade de gás que realmente existe dentro do seu recipiente. O programa pode dar para você realmente a massa e a massa molar, ou ele pode já dar para você o número de mols direto, tá? Não vai fazer muita diferença para a gente aqui não. Só que vamos à equação de Clapeyron agora. Clapeyron fala o seguinte, que o produto entre a pressão e o volume de um gás vai ser igual ao número de mols daquele gás vezes R, onde R é uma constante universal dos gases. Essa constante universal dos gases pode assumir dois valores. Eu vou falar para vocês qual é esse valor, tá? Vezes a temperatura do gás. Lembrando que a temperatura tem que ser obrigatoriamente dada em Kelvin. Mas a pressão e o volume, eles podem vir no sistema internacional de medidas ou podem aparecer também no sistema usual para a gente. Ou seja, a pressão e o volume podem estar em Pascal e metros cúbicos, sistema internacional de medida. Ou podem vir em atm e litros, sistema usual. Dependendo das unidades da pressão e do volume, você vai ter que usar valores diferentes para R, que é a constante universal dos gases. A constante universal dos gases, ela pode assumir o valor de 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Aqui, para que você use essa constante universal dos gases nesse valor, a sua pressão tem que estar em atm e o seu volume tem que estar em litro. Caso você use a sua pressão e volume no sistema internacional de medidas, ou seja, a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico, aí o valor que você vai ter que assumir para a sua constante universal dos gases é de 8,31 Joule por mol Kelvin. Perceba que mol e Kelvin não mudam, ou seja, o número de mols de um gás vai ter que sempre ser dado em mols e a temperatura de um gás sempre dada em Kelvin, obrigatoriamente. Mas pressão e volume podem mudar, dependendo dos valores que eles assumam, né? No sistema internacional de medidas ou no sistema usual, você vai ter que usar valores de referência diferentes para a constante universal dos gases. Tá ok? Então, resumão da ópera é o seguinte, galera. Um gás ideal, ele vai ter que ter baixa pressão e alta temperatura. Isso vai garantir uma baixa densidade do meu gás. Tenho que conhecer as variáveis de estado do gás. Ó, pressão, volume e temperatura. Elas podem vir no sistema internacional de medidas ou no sistema usual. Elas podem ser relacionadas com a equação de Clapeyron, mas eu tenho que conhecer o número de mols de um gás, ou seja, a quantidade de moléculas dele.
Essas variáveis de estado, junto com o número de mols, pode ser relacionado por PV-nRT. Então, ó, PV-nRT, onde R é a constante universal dos gases, que pode assumir valores diferentes caso você use a pressão e o volume no Sistema Internacional de Medidas, ou um outro valor, né, caso você use pressão e volume no sistema usual. Se você está gostando desse vídeo até agora, comenta aqui embaixo qual é a parte da matéria que você mais sente dificuldade. E se você tem uma dúvida, você pode perguntar aqui também que eu vou te responder. Tá beleza? Então não sai daí não que eu vou resolver com vocês uma questão sobre gases ideais. Então bora lá para o exercício para vocês como prometido, tá? Se liga só. 10 mols de um gás passam da temperatura de 27 graus Celsius para 227 graus Celsius por um processo isobárico, cuja pressão vale 1 atm, que é igual a 10 elevado a 5 Pascal. A. Determine o volume inicial desse gás. B. Determine o volume final e indique se o gás sofreu expansão ou contração. Dados R igual a 8,31 joules por mol Kelvin. Olha só, galera, questãozinha maneira para a gente trabalhar aqui a equação de Clapeyron. O problema dá para a gente duas temperaturas, a inicial de 27 graus Celsius e a final de 227 graus Celsius. Na letra A, ele quer saber qual é o volume inicial, ou qual era o volume inicial do gás, tá? Veja o que a gente tem. A temperatura de 27 graus Celsius não vai servir para a gente, porque ela tem que ser dada no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, em Kelvin. Para transformar uma temperatura de Celsius para Kelvin, é só eu somar 273. 27 mais 273 dá 300 Kelvin. Agora a equação de Clapeyron fala o seguinte para a gente: pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Vamos fazer isso para todos os dados iniciais que a gente tem. A pressão inicial tem que ser dada no Sistema Internacional de Medidas. Isso porque a constante universal dos gases, 8,31 joule por mol Kelvin, está no Sistema Internacional de Medidas. Então a pressão tem que vir em Pascal, não em atm. 10 elevado a 5, porque o problema fala que a pressão ali é de 1 atm ou 10 elevado a 5 Pascal. Volume inicial eu quero. 10 é o número de mols, já dado para a gente. 8,31 é a constante universal dos gases. 300 é a temperatura em Kelvin. Multiplicando 10 vezes 8,31 vezes 300, dá 24.930. O 10 elevado a 5, que estava multiplicando o volume, passa para o outro lado dividindo. Esse 10 elevado a 5, ele sobe. Lembra lá da regrinha da potência de 10? Ó, eu tenho aqui uma potência embaixo. Quando eu tiro essa potência do denominador e passo ela para o numerador, eu inverto o sinal do expoente. 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 vezes 24.930 é só pegar esse 5 e andar uma vírgula fictícia aqui, 5 vezes para a esquerda, não é? Ó, andei 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula cairia antes do 2. Então, o meu volume inicial é de 0,2493 metros cúbicos. Bacana, né? Agora na B, o problema fala pra gente que a temperatura final é de 227 graus Celsius. Somei com 273 e obtive a temperatura em Kelvin de 500 Kelvin. A pressão continua sendo a mesma coisa. O problema fala que isso foi uma transformação isobárica. Galera, isobárica quer dizer que a pressão não mudou. Tá bacana? Então continua sendo 10 elevado a 5 vezes o volume final que eu quero descobrir. 10 é o número de mols, é aquele esquema da quantidade de gás não ter se alterado, né? Quer dizer que aquele gás estava confinado em algum recipiente. 8,31 continua sendo a constante universal dos gases vezes 500 Kelvin, que agora é a temperatura, tá? Multiplicando esses caras aqui, eu obtive 41.550. 10 elevado a 5 passa para cá dividindo. Seguindo o mesmo processo da letra A, isso aqui vira quanto? 0,4155 metros cúbicos. Então eu obtive aqui os volumes inicial e final. E aí o problema na letra B termina perguntando para a gente se o gás sofreu uma expansão ou uma contração. Ou seja, se o volume dele aumentou ou se o volume dele diminuiu. Como a gente sabe que o volume dele aumentou, quer dizer que esse gás sofreu uma expansão. Bacana essa aplicação aqui da equação de Clapeyron? Então, espero que você tenha entendido essa aula. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vai que tem alguém aí precisando de entender melhor gases ideais, tá? Ajuda aí quem precisa e até a nossa próxima aula, galera.